De sorte que haja em vós o quê? O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Versículo 7, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a quem? Aos homens. Então, esse destaque aí, aos homens. Versículo 8, e achado na forma do quê? De anjo? Não, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Amém? Então, esse texto aqui, irmãos, ele nos ensina, em rápidas palavras, que Jesus, ele humanizou-se. Ele era Deus, não era Deus? Jesus é Deus, sempre foi. Mas quando ele veio aqui, em carne e osso, ele deixou de lado a forma de Deus e ele viveu como um homem, como eu e você. Então ele não só viveu como um homem, né, andando, comendo, sentindo fome, chorando como ele chorou, mas Jesus, ele humanizou-se. Ou seja, ele trouxe de volta a humanidade, porque até então, naquela época e como nos dias de hoje, a gente sempre compara aquela época como nos dias de hoje, naquela época também, as pessoas estavam perdendo a humanidade, perdendo o sentimento uns pelos outros, porque não começa o texto assim, no versículo 5, de sorte que haja o quê? Em vós o mesmo que? Sentimento. Quem tem sentimento é ser humano, amém? Robô não tem. Por exemplo, a inteligência artificial, quem mexe aí com inteligência artificial? Hoje em dia a gente está mexendo, né? Às vezes para algumas atividades. A inteligência artificial não tem sentimento, porque é um robô. Então, nós somos seres humanos e só o ser humano tem sentimento. E Jesus, quando veio como homem, então ele tinha sentimento. Então ele mostrou a forma humana, ele mostrou quando ele chorou, quando ele teve agonia, quando ele andou entre as pessoas e principalmente os pecadores, porque Jesus, ele andava no meio dos publicanos, pecadores, aquelas pessoas que a religião e a sociedade daquela época abominava, que para eles era a escória da sociedade, mas Jesus fazia questão de sentar à mesa com pecadores, com prostitutas, com adúlteros, com ladrões, coisas que a religião não fazia. Por quê? Porque Jesus trouxe humanidade. Amém? Por que Jesus fazia isso? Por que ele se assentava à mesa com um pecador? Por que ele entrava na casa de pecadores? Em algumas ocasiões, os próprios religiosos viam aquilo e ficavam indignados e só pensavam, se ele soubesse quem é essa mulher. Quer dizer, discriminando as pessoas. Mas Jesus estava ali para ajudar aquelas pessoas e mostrando o lado humano, que a religião e o povo daquela época tinha perdido. Mas que isso também vale para os dias de hoje. A religião de hoje, e quando eu falo religião, irmãos, eu falo principalmente da religião evangélica, porque eu não posso falar das outras, porque eu nunca fui. A religião hoje, ela quer tirar a humanidade das pessoas. Porque, por exemplo, a pessoa que é crente, eles costumam falar assim, por exemplo, se o crente, a pessoa que é evangélica, não pode ficar doente. Porque se a pessoa ficar doente, é falta do quê? De fé. Então, eles estão tirando a humanização das pessoas. Qualquer ser humano é sujeito a ficar doente. Quem já ficou doente? Eu já fiquei muitas vezes. Mas para a religião, não, você não pode. Está doente? Isso é falta de fé. Você é um fracassado. Se você falar na religião que você está doente, vai falar que você está até endemoniado. Por quê? Porque tiraram a humanidade, a humanização. A pessoa não pode, se a pessoa ficar doente,
é falta de fé. Se a pessoa ela sentir um cansaço, isso é fraqueza. Todos nós já se cansamos. Quem já se cansou? Eu não falo só o cansaço físico, mas eu falo se cansar de algo da vida. Quem já se cansou de algo na sua vida? Todo mundo já, que você pensou, você disse assim: olha, estou cansado dessa situação, estou cansado disso. Quantas vezes talvez você já pensou de abrir mão de algo por causa do cansaço? Estou cansado dessa situação. E por que aconteceu isso com você? Porque você é ser humano. Por que isso já aconteceu comigo? Porque eu sou ser humano. Então Jesus, ele veio em forma de homem, ele mostrou isso, que isso é normal. E a religião estava tentando tirar, porque a religião, ela quer transformar as pessoas em robô. Robô, que não pode ficar doente porque isso é falta de fé. Não pode ficar cansado, sentir cansaço, porque isso é fraqueza. Não pode ter problema financeiro, porque a pessoa, ela não tem Deus na vida dela. Não é assim? Se a pessoa não pode passar por um problema financeiro. Porque está faltando Deus na tua vida. A pessoa não pode ficar irritada, chateada. Quem já ficou chateado? Ou talvez até magoado? Faz assim, não tem vergonha não. Todos nós. Mas para a religião, se a pessoa ficar magoada, é porque, então, você não é crente? Não é assim? Você não é evangélico? No meu caso, você não é pastor? Pastor, você está com mágoa? Você está chateado? Olha, isso não pode. Como se a gente não fosse ser humano. Eu já passei por várias situações que as pessoas me acusavam. Você não é pastor? Por que você está aí chateado comigo? Você não é pastor? Por que você está bravo comigo? Você não é pastor? Por que você está assim? Como se a gente não fosse ser humano. Mas por quê? Porque a religião e os religiosos querem nos transformar em robô. Mas Jesus, ele não veio como um robô. Ele era Deus, deixou a forma de Deus de lado e ele passou a viver como homem. Ele humanizou-se. Então, meu irmão, não se sinta em pecado ou que tem algo de errado na tua vida se um dia você ficar triste, se um dia você ficar chateado sim com alguém, se um dia você ficar magoado com alguma coisa, não que isso tenha que durar na tua vida, mas que você resolva rápido, amém? Mas se um dia acontecer isso, você é um ser humano, assim como Jesus, amém? Se um dia você ficar doente, espero que isso não aconteça, mas a gente é ser humano, e se um dia acontecer, você é ser humano. Então não se sinta, eu devo estar em pecado, eu devo estar endemoniado, porque isso é... Não, nada disso. Só quem passa por essas coisas são seres humanos. Só que a religião tentou colocar na nossa cabeça que ficar doente é pecado, que se sentir cansado é pecado, que você ter problema financeiro é pecado, isso é do diabo, que você ficar chateado, isso é pecado, está sem Deus na sua vida, e não é nada disso. E não foi só Jesus que foi ser humano. Se a gente for ver, os homens do passado, profetas do passado, demonstraram sua humanidade. Todos eles tiveram suas falhas, seus erros, seus defeitos, começando desde lá de Adão e vindo em toda a geração, passando por Noé. Noé, depois que teve o dilúvio, que as águas se secaram, que ele e a família saiu já em terra seca. A Bíblia diz lá no livro de Gênesis que Noé plantou uma vinha e do fruto da vide ele bebeu e se embriagou. Quem sabe disso? Ele se embriagou, ficou nu, tiveram que esconder a sua nudez. Olha só, Noé. Por quê? Porque era um ser humano. Mas talvez os religiosos, principalmente os de hoje, estivessem lá naquela época, Noé está endemoniado, Noé está em pecado. Claro que aquilo não agrada a Deus, mas Deus não falou nada disso. Amém? E assim por diante, se a gente for caminhando, a gente for indo na história, quantas situações, quantas pessoas
que tiveram a sua humanização demonstrada, as suas fraquezas, os seus defeitos expostos, porque eram seres humanos, assim como nós somos, amém? Então não tenha vergonha de chorar, não tenha vergonha de desabafar, amém? Não tenha vergonha de falar que está cansado de certa situação, não tenha vergonha de você demonstrar seus sentimentos. Tomara que sejam sentimentos bons, mas às vezes tenta nos tomar sentimentos ruins. Então não tenha vergonha se um dia você tiver um sentimento ruim, se você demonstrar para alguém que você está chateado com alguém, amém? Se você demonstrar que você está enfurecido com alguém. O próprio Jesus, quando chegou no templo, aonde estavam fazendo o comércio do templo, Jesus ali preparou um chicote, saiu chicoteando, derrubando as mesas, e ali ele não foi bonzinho não, ali ele não chegou, meus amorzinhos, não. Quando ele lidava com religiosos, principalmente, Jesus chamava eles do quê? Raça do quê? De víboras. Ali ele era humano. Quando a gente se sentir indignado por alguma coisa, não tenha vergonha de ser humano. Nós já nos indignamos com tantas coisas, não é verdade? Seja com uma situação, seja com alguém, seja no trabalho, seja em casa, na rua, e às vezes até dentro de uma igreja. Quantas vezes já nos indignamos? E as pessoas, elas gostam de apontar o dedo e nos acusar. Mas você não é pastor? Mas você não é irmão da igreja? Por que você está assim? Por que você está bravo assim? Por que você está chateado assim? Por que você está doente? Por que você fez isso? Porque nós somos seres humanos. Então Jesus, a diferença é que Jesus nunca pecou, mas Ele veio mostrando os seus sentimentos, tomando a forma de homem. Então Jesus, Ele humanizou-se, e nós somos seres humanos. E quando nós aprendemos isso, irmãos, a gente fica em paz. Porque quando estávamos na religião, e a religião ensinou que tudo isso era pecado, que a gente tinha que se comportar como um robô, que a gente não podia nem falar para ninguém que estava doente, até por vergonha, é ou não é verdade? Quantas vezes eu e você já ficamos doentes e não falamos por quê? Porque afinal de contas as pessoas têm que pensar que eu tenho o quê? Que eu tenho fé, principalmente a posição de um pastor. Quantos pastores que têm vergonha de falar, olha, estou mal, eu não estou bem, hoje eu estou assim. Por quê? Não, porque eu tenho que manter a minha imagem na frente das pessoas. As pessoas têm que ver como um super-homem. Que super-homem? Somos seres humanos. Amém? Então não tenha receio, não tenha vergonha. Seja um ser humano, não seja um robô. Amém, irmãos? Diga graças a Deus. Então, essa palavra, essa mensagem, ela é libertadora. Porque quando aprendemos isso, olha aqui para mim, quando aprendemos isso, isso nos liberta. Aí você já começa a pensar assim, não devo nada para ninguém, é ou não é? Não devo satisfação no bom sentido para ninguém, ninguém tem que cuidar da minha vida. Por quê? Porque aí você vive a liberdade em Cristo, não para fazer coisa errada, mas você vive a liberdade em Cristo para viver sua fé, mas sendo um ser humano. A gente tem fé, amém? Quem tem fé no teu coração? Você tem. Só que você não pode esquecer que você é um ser humano. Você chora, você fica triste. Não adianta as pessoas nos magoar e achar que a gente não vai ficar triste, que a gente não vai ficar chateado, só porque a gente é irmão, porque a gente é crente. Não é assim? Tem gente que abusa. Quem conhece pessoas que abusam só porque a gente é crente? Acha que pode falar o que quer, que pode fazer o que quer, que pode maltratar. Não, porque ele é irmão, ele não pode ficar bravo, ele não pode ficar chateado. Mas nós somos seres humanos. Amém? Diga obrigado, Jesus.